Deputados sabatinam e aprovam um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Com licença de Genival Matias, Emano Santos assume mandato no Legislativo Estadual. Encontro Paraibano de Ouvidorias aborda a importância do órgão e estimula municípios e empresas a criarem canal de interação com o público. Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência contra transexuais. Delegada garante que medida já vale na Paraíba. Grupos de defesa da mulher criticam decisão da Câmara Federal que torna crime orientação sobre aborto. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. O Assembleia Notícias, primeira edição, está no ar. E vamos começar conferindo as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A Folha de São Paulo: Janot já reúne provas para pedir afastamento de Cunha. O jornal O Globo destaca: STF manda repatriar da Suíça dinheiro de Cunha. O Jornal do Comércio também aborda o mesmo assunto. Acuado e na defensiva também é uma referência ao deputado Eduardo Cunha. E vamos conferir agora as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba. A União, o Empreender faz novas inscrições. O jornal Correio da Paraíba traz em sua capa: açudes tem pior nível em 10 anos. E o Jornal da Paraíba, Procon apura abuso no reajuste do álcool. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, empossou no fim da manhã de ontem Emano Santos para ocupar o cargo de deputado estadual. Ele assume interinamente a vaga do deputado Genival Matias, que precisou se afastar por 121 dias. Foi por causa da licença do deputado Genival Matias que o deputado Emano Santos, primeiro suplente da coligação, assumiu o cargo. O parlamentar do PTN foi empossado na manhã desta quinta-feira e prometeu focar o mandato no trabalho em favor de quem mais precisa. Durante 20 anos de vida pública, com meu pai como vereador aqui em João Pessoa, e eu sempre ao lado deles empenhando esse trabalho social. E a Paraíba precisa explorar mais isso aí. É a questão da inclusão social, do menos favorecido, é a melhoria na educação, na saúde, certo? Na nossa segurança, que hoje está espalhando cada vez mais pela Paraíba. Então, é isso que nós, os paraibanos, estão esperando do nosso trabalho. O deputado, que é filho do vereador de João Pessoa, João dos Santos, falou que vai compor a base de apoio ao governo. A minha colocação como primeiro suplente, assumindo uma licença do Genival Matias, que é do PTdoB, que é da situação do governador Ricardo Coutinho, eu estou aqui para atendê-lo em prol da Paraíba. O que for bom para a Paraíba, eu estou aqui para ajudá-lo. O presidente da Assembleia acredita que o novo parlamentar pode dar uma grande contribuição na casa de Epitácio Pessoa, por se tratar de um político que vem das camadas de base. Muita alegria, a casa recebe um novo deputado, o deputado Emano, que vem das bases, vem do proletariado, representante aqui da capital, como mais especificamente de Mandacaru. Mandacaru deu uma votação esplêndida a ele, uma votação muito bacana. Então eu vejo com muito entusiasmo a chegada de Emano aqui e espero que ele possa fazer um grande papel, a exemplo do que estava fazendo o deputado Genival Matias. E no plenário, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por unanimidade a nomeação do advogado Marcos Antônio da Costa para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele passou por uma sabatina com os deputados. Marcos Antônio da Costa já é servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado há 27 anos, no cargo de auditor fiscal. Ele foi o nome indicado pelo governador do estado para ocupar o cargo de conselheiro do TCE, no lugar do conselheiro Humberto Porto, que se aposentou em abril deste ano. O Tribunal de Contas do Estado é formado por 7 conselheiros, 4 deles por indicação do Legislativo e 3 do Poder Executivo. Esse é o caso do auditor fiscal Marcos Antônio da Costa. A Constituição determina que a pessoa indicada pelo Executivo seja sabatinada na Assembleia, e foi o que aconteceu na manhã desta quinta-feira, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O indicado ao cargo foi questionado pelos deputados sobre como pretende atuar no tribunal e recebeu elogios pela trajetória no serviço público. Pela primeira vez na história da Assembleia, a gente teve a condição de sabatinar
uma indicação por meritocracia, né? O nosso conselheiro sabatinado hoje, Marcos Antônio da Costa, ele vem a esta casa, ele chega a essa casa pelo seu reconhecido serviço prestado e não veio por antiguidade, ele veio por competência, pelo seu perfil. E para mim muito me alegrou ter podido mediar, conduzir essa sabatina, tanto aprendendo como inscrevendo mais uma página da história. O conselheiro substituto não substitui apenas na ausência do titular. Ele tem um número de municípios sob sua responsabilidade quando eles relatam os processos. E o conselheiro Marco Antônio da Costa relatou e propôs, e algumas vezes votou, na qualidade de substitutos sem efetividade ele propõe, na qualidade de substituto do cargo ele vota, mais de 7 mil processos. É mais do que o suficiente para provar que ele tem a experiência e tem toda a demonstração de capacidade para ocupar o cargo. Ao final da sabatina, a indicação foi aprovada e levada ao plenário, onde também foi aprovada por unanimidade. Homem preparado, homem tranquilo, homem que realmente conhece o tribunal, que tem mais de 20 anos no tribunal, e eu acho que o governador fez uma grande escolha, ele será um grande conselheiro. Sempre me pautar, como já venho me pautando, na existência do bom senso nas minhas decisões, das decisões dos meus votos, das minhas propostas e utilizando o que disse aqui anteriormente, o meu ponto de vista, a minha meta, que é de sempre fazer justiça e nunca cometer um ato de injustiça com ninguém. Integrando as atividades do Outubro Rosa, foi realizada ontem à tarde na Assembleia uma sessão especial sobre o câncer de mama. A proposta foi da deputada Daniela Ribeiro. Rosana é daquelas mulheres que nunca descuida quando o assunto é saúde. E foi ao observar o próprio corpo, mesmo estando com os exames em dia, que ela descobriu um tumor na mama. Eu sempre procurava me tocar, me ver se tinha alguma coisa diferente, alguma coisa. E num tocar desse, realmente, aí eu percebi um caroço aqui embaixo da axila, um carocinho, e aí imediatamente eu liguei para a minha mastologista. Aí os exames depois indicaram. Exato, aí ela me encaminhou para fazer a mamografia, né, que realmente é o exame diagnóstico. Logo em seguida é a ultrassom e logo em seguida a biópsia. E aí com a biópsia foi realmente aí iniciar o tratamento. Depois do susto da notícia, ela precisou encontrar forças para enfrentar o tratamento. Entrei em cirurgia com mastectomia total e inclusive tinha esvaziamento, já estava invasivo, né? Eu tive que fazer a retirada de linfáticos também, o esvaziamento. E depois de cicatrização e tudo mais, então aí partiu-se para a quimioterapia, também com acompanhamento, porque tudo depende do que sai no seu exame, no histoquímico, né? Então o seu tratamento é todo direcionado já por um oncologista. Todos esses procedimentos garantiram a vitória da psicóloga contra o câncer de mama, mas nem sempre é isso que acontece. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho desse ano, 147 mulheres na Paraíba perderam a vida por causa da doença. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as mulheres, responsável por 22% dos diagnósticos. E a expectativa é de que só nesse ano surjam 63 mil novos casos no Brasil. E a principal arma continua sendo o diagnóstico precoce. Nós queremos atingir o que os países desenvolvidos atingiram. O câncer de mama continua aumentando em incidência em casos novos nesses países e a mortalidade está caindo. Diferentemente, no nosso país, o que é que está acontecendo? Aumenta cada ano o número de casos novos e aumenta a mortalidade. E provavelmente a explicação que nós encontramos é que esse diagnóstico no Brasil está sendo feito tardiamente. Por isso que a gente fala tanto em prevenção secundária, que é a detecção precoce. E para conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame e da mamografia, a Assembleia Legislativa realizou ontem uma sessão especial que reuniu representantes de ONGs e de entidades que lidam com o câncer, além de mulheres que enfrentaram a doença. A propositura foi da deputada Daniela Ribeiro. Além da conscientização, além de conclamar as mulheres para se cuidarem, né, fazerem o autoexame, fazerem a mamografia,
né, e buscarem o exame necessário para se cuidarem. Além disso, também mobilizar e sensibilizar os poderes públicos, aqueles que são responsáveis para atender as mulheres no sentido de ofertar a mamografia, ou seja, fornecer o diagnóstico precoce, como também o acompanhamento quando isso acontecer, de ser dado um resultado positivo. Essa questão do câncer de mama é uma coisa muito séria. Milhares de mulheres no mundo inteiro e aqui centenas no nosso país estão sendo mortas. Ontem, um encontro de pessoas que trabalham com ouvidorias. O objetivo foi trocar experiências que deram certo em processos de implantação desse canal de comunicação entre o cidadão e as instituições. Debater sobre a importância das ouvidorias para o fortalecimento da democracia participativa foi o objetivo do segundo encontro paraibano de ouvidorias públicas e privadas. A prioridade é o fortalecimento das ouvidorias públicas e privadas do Estado da Paraíba. E mais que isso, nós trocamos experiências exitosas, onde essa troca de experiências fortalece porque faz com que outras ouvidorias possam conhecer o trabalhos exitosos e possam também incorporar esses trabalhos às suas ouvidorias. O negócio da ouvidoria é estabelecer o diálogo entre a gestão e o cidadão, né? Ser essa porta, fazer essa mediação de diálogo. Quando a gente fala em ouvidoria, é óbvio que para poder permitir essa mediação, algo fundamental é a autonomia da ouvidoria. A ouvidoria é um serviço aberto ao cidadão para escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população. Hoje as ouvidorias fazem um processo de resolução de conflitos, mas de uma maneira muito pouco técnica. Nós estamos buscando esse aprimoramento técnico para que a gente consiga uma maior efetividade na resolução de conflitos pelas ouvidorias. Durante o debate, a ouvidora-geral da Assembleia destacou a importância do instrumento facilitador das relações entre o cidadão e o parlamento. Uma das ações é a de divulgar as leis estaduais. Nós trazemos exatamente a divulgação do papel da ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que é exatamente fazer a divulgação da legislação que é produzida pela Casa, para que o cidadão se empodere dessa legislação e cada vez mais traga o cidadão para esta Casa Legislativa. Os canais de acesso às ouvidorias estão abertos através de e-mail, sites, telefone ou mesmo pessoalmente, onde o cidadão expõe suas cobranças com todos os detalhes, que permitam ao ouvidor encaminhar aos setores competentes e, junto com eles, seguir passo a passo o andamento do serviço até a resolução do problema. E daqui a pouco, a polêmica em torno de um projeto de lei sobre aborto em Brasília e também a divulgação do edital para o concurso da UFPB. Nós estamos conferindo imagens do trânsito em João Pessoa, no cruzamento da Avenida General Osório com Guedes Pereira, no centro da capital. Nós voltamos já. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto de lei que dificulta o acesso ao aborto legal para vítimas de estupro. Vamos conferir na reportagem de Vanderlei Filho. Vários pontos do projeto do deputado Eduardo Cunha geraram polêmicas. Um deles é a exigência do exame de corpo de delito para que a mulher possa provar que foi vítima de violência sexual e assim receber o atendimento emergencial de saúde. Segundo os grupos de direito das mulheres, o projeto representa um retrocesso. Para nós, do movimento de mulheres, movimento feminista, é um verdadeiro retrocesso, porque ele não só prejudica o atual caso, os casos previstos de aborto legal, por exemplo, como ele mina os direitos das mulheres. Ele traz um retrocesso no atendimento às vítimas de violência sexual e acaba minando direitos que já foram garantidos, retrocede. Um dos problemas do projeto é que, entre outras coisas, ele é genérico. Ele não especifica do que é que está se falando de meios abortivos. Então, alguém pode interpretar, inclusive, que a anticoncepção de emergência ela é abortiva. E isso vem retroceder. Outro ponto que também não foi bem recebido pelas feministas é que o projeto afirma que é proibido o uso de qualquer substância abortiva, o que poderia acabar incluindo o uso de pílulas do dia seguinte. Ele acaba deixando em aberto o que deve ser utilizado ou não após um caso de violência sexual. Ele utiliza o termo de substância abortiva. Então, deixa em cargo dos funcionários do atendimento de serviço de saúde julgar o que é abortivo ou não. E a gente sabe que muita gente que tem essa conscientização religiosa, digamos assim,
considera pelo dia seguinte um método abortivo e não um método preventivo da gravidez. Ela impede o direito das mulheres, sobretudo aquelas vítimas de violência sexual, de terem garantida a sua proteção no que diz respeito a uma gravidez que é resultante de uma violência. Então a gente tem no país uma norma técnica que data de 2005 do Ministério da Saúde que regulamentou a atenção a todos os agravos resultantes da violência sexual cometida contra mulheres. E dentre elas está prevista a anticoncepção de emergência, que é um recurso que pode ser utilizado para impedir que a gravidez aconteça. A deputada Estela Bezerra, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, também criticou o projeto de Eduardo Cunha. O deputado está pensando nele mesmo e nas suas convicções religiosas e não considera a penúria das mulheres que são vítimas de estupro. Ele não pensa que essas mulheres têm de 2 anos de idade a 80 anos de idade e que precisam sim receber profilaxia, precisam sim receber assistência, que é garantida na lei e que é mais do que tudo um ato de humanidade. A edição de hoje do Diário Oficial da União trouxe a publicação do edital para o concurso público da Universidade Federal da Paraíba. Estão sendo oferecidas 154 vagas em cargos técnico-administrativos em educação nos campi de João Pessoa, Bananeiras, Areia, Mamanguape e Rio Tinto. O piso salarial é de R$ 1.739 e o teto de R$ 3.666, além de vantagens como vale alimentação, vale transporte e também incentivo à qualificação. Já as jornadas de trabalho podem ser de 20, 25 e 40 horas. De janeiro a outubro desse ano, a prévia da inflação oficial chegou a 8,49%. A matéria de Kátia Pinheiro mostra de que forma esse índice influencia na nossa rotina. Na Feira Livre, os comerciantes fazem de tudo para chamar a atenção dos clientes. Se o feijão está 10, bota para 7, 8 reais o quilo. Limão também está meio caro. A gente baixa mais o preço, né? Às vezes o preço está assim muito lá para cima. Mas minha filha, ajeito. E sempre eu não quero perder meu freguês, eu vivo daqui. Todo mundo gosta de ser bem atendido e de ganhar os descontos. Mas apesar de tantos agrados, os consumidores se mostram insatisfeitos com o aumento da inflação. Nos últimos meses, o acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo chegou a 9,77%. Caríssimo, as coisas muito caras. Toda semana eu fui fazer feira, quando chega um preço. Essa semana é outro preço, é um absurdo. A carne, filé, comprava por 25, é 30, 32. Frango, você comprava de 8, hoje é 10, 12. É uma vergonha. Aumentou foi tudo. Aumentou gás, aumentou gasolina, água, energia. Tudo, preço tudo, feira, tudo. A inflação é o aumento no valor dos preços de produtos e serviços. Pesa, é lógico, no bolso da família. A inflação, ela mede a elevação de preço durante um determinado período para um conjunto de produtos e serviços. De setembro a outubro deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou uma alta de 0,66%. Já de janeiro a outubro deste ano, chegou a 8,49%. A lei da procura e da oferta, o volume de circulação de dinheiro no mercado e o aumento dos impostos estão entre os principais fatores que influenciam no crescimento dos preços de produtos e de serviços. Se o mercado não tiver em condições de atender essa procura, então ele não tem condições de ofertar produtos e serviços na quantidade desejada pela população, há uma escassez de produtos e serviços. Havendo uma escassez, há aumento de preço. Isso é um dos fatores, Você pode também ter aumento em relação ao custo. Eu sou um produtor, por exemplo, a questão do pão atualmente. O preço da farinha aumentou em função do dólar e ocorreu aumento da farinha importada. Ela vai refletir no custo da produção do pão, aumenta o custo final do produto para as famílias. Apesar da elevação dos preços de alguns produtos, principalmente os que são importados, os consumidores podem sim economizar. Basta seguir algumas dicas. Racionalizar consumo. Essa que é a realidade, Você tem que mudar o perfil de consumo, procurar produtos diferenciados, que não tenham sofrido elevação de preço dos demais produtos que é da sua cesta, e procurar alternativas, por exemplo, pesquisar, negociar.
Daqui a pouco, a programação do Palco Giratório é um projeto cultural do SESC e também como a Lei Maria da Penha pode ser extensiva a transexuais. Estamos conferindo nesse momento como está fluindo o trânsito no cruzamento da Avenida Presidente Epitácio Pessoa com a Avenida Maranhão, no bairro dos Estados. Nós voltamos em instantes. É hora de conferir como fica o tempo hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. Em Lucena, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Já em Soledade, dia de sol e sem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 32 e a mínima aos 22 graus. Em Patos, no sertão paraibano, o dia também vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode chegar aos 39 graus. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu aplicar a Lei Maria da Penha no caso de uma transexual. Aqui na Paraíba, a Delegacia de Crimes Homofóbicos garante que as medidas também estão sendo aplicadas de acordo com o texto. A decisão foi tomada durante julgamento de mandado de segurança requerido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a magistrada que julgou o caso, a decisão foi tomada de acordo com a identidade de gênero da transexual, que tem características femininas. Ela vinha sofrendo ameaças e agressões após terminar o relacionamento de 1 ano que manteve com um homem. Com a medida, o agressor fica impedido de se aproximar da vítima e também de manter qualquer relação com familiares e pessoas que tenham presenciado o caso. Aqui na Paraíba, segundo o titular da Delegacia contra Crimes Homofóbicos, as medidas protetivas já são aplicadas para estes casos e seguem a Lei Maria da Penha. No país como um todo, já tem vindo esse entendimento de se interpretar extensivamente a Lei Maria da Penha para as transexuais de identidade de gênero feminina, ou seja, aquela pessoa que se identifica na sociedade, que se veste, que se mostra, que se exterioriza para a sociedade como feminino, como uma mulher. Então, a justiça, a jurisprudência tem entendido que é mulher, que é em respeito à identidade de gênero. Este ano, a delegacia registrou 5 casos de violência contra homossexuais e travestis, mas o delegado ressalta que este número não corresponde à realidade. A realidade é bem maior. A violência contra a comunidade LGBT é muito maior do que a gente tem nos nossos arquivos, do que a gente tem nos nossos processos aqui, porque, como eu digo, existe um medo de se procurar, existe o preconceito ainda, o medo de se expor na polícia e na justiça, né? E aquela dificuldade que as pessoas têm mesmo de procurar seus direitos. Mas muitas vezes eu tenho cuidado de perguntar às pessoas que nos procuram aqui se é a primeira vez que elas sofrem esse tipo de violência, e geralmente não, elas vêm quando já não suportam mais. Com a aplicação das medidas protetivas, pessoas vítimas desse tipo de violência podem ter suas vidas resguardadas. A transexual feminina, ela vive na sociedade como mulher e ela pode ser sim incorporada, ela pode ser sim entendida dentro da Lei Maria da Penha e ser atendida inclusive pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E o projeto Palco Giratório do SESC termina hoje em João Pessoa e pode ser uma boa opção para quem gosta de arte. Juliana Teixeira tem mais informações. Este ano, o Palco Giratório homenageia o pintor Fred Svensen e o músico Geraldo Rocha Júnior. Inclui na programação pelo menos 25 espetáculos, além de apresentações musicais, oficinas e palestras. Uma programação geral que inclui teatro, literatura, cinema, exibição de cinema, de filmes paraibanos, a partir das 18h30, sempre desde segunda-feira até a sexta-feira, dia 23. E é interessante observar que o público em geral, não somente o comerciário e seus dependentes, tem acesso gratuito a essa programação. Todas as apresentações acontecem no Teatro do SESI. Pois é, e aqui no Sesc Centro, onde a gente está agora, acontecem as oficinas e debates. A gente acompanhou um pouco da oficina de manipulação de objetos em teatro. Fala um pouquinho sobre ela. Improvisação cênica é um dos grupos, a companhia Relativo de Teatro, vinda de São Paulo, com os seus profissionais, que são pessoas que já circularam. Inclusive, eles estão fechando a programação do Palco Giratório aqui na Paraíba, em João Pessoa e Campina Grande, e estão dando esse privilégio para a gente ter acesso à improvisação cênica e à manipulação de objetos.
a oficina, vem rendendo, vem juntando o material humano daqui da Paraíba, que pela especificidade do tema, é um privilégio, né, contar com esse pessoal aqui para repassar conhecimentos aos artistas e demais interessados de João Pessoa. E essa sexta-feira, uma outra oficina chama muita atenção, é maquiagem específica para cinema, uma oficina gratuita, né? Com o Williams Muniz, que é um profissional, um dos mais requisitados, tanto pela propaganda, pela área de propaganda, quanto pela produção cinematográfica aqui da Paraíba. Até mesmo produções nacionais requisitam o trabalho dele. É um experiente maquiador, é ator também, é um arte educador, então é uma pessoa altamente qualificada que foi convidada pelo SESC para vir também repassar seus conhecimentos, sua experiência para as pessoas, principalmente para quem está começando, né? E essa oficina começa de que horas? As inscrições ainda podem ser feitas? Das 13 às 17 horas, aqui no Sesc Centro. E quem estiver interessado é só vir para o Sesc e procurar o setor de cultura, que vai ser bem recebido. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a programação da TV Assembleia você encontra no youtube.com/legislativopb ou no site al.pb.gov.br. Às 18 horas, não esqueça, tem a segunda edição com Rafael Oliveira. Um bom dia para você e até segunda-feira.